É sempre bom assistir um Fullmetal Alchemist, simplesmente uma das melhores histórias com um enredo inteligente e considerado um dos melhores animes. Enfim, quase todo mundo conhece Fullmetal Alchemist, principalmente o Brotherhood, nossa versão em animação mais atual. Além de ser a fiel ao conteúdo original, o mangá. Mas ainda nesse universo, tem uma versão que ficou um pouco esquecida, conhecida como versão clássica ou versão filler. A alcunha dessa versão tá contribuindo para isso, mas essa versão de Fullmetal Alchemist de 2003 tem muita coisa interessante exclusiva dela, que não tem em mangá e nem no Brotherhood, ou até em live action, e vale muito a pena conhecer. Bom, o que aconteceu com essa versão clássica é que ela começou a lançar até que fiel ao mangá, com poucas diferenças. O problema é que o mangá ainda estava em lançamento, que teve seu início em 2001, então tinha um certo material original, mas também não tanto. O que aconteceu é que o anime acompanhou ele, o mangá, então o anime teria que fazer uma história própria ou acabar em aberto. E ainda bem que passou a ter uma história própria, porque mesmo que altere bastante coisa, consegue ser bom. Criar coisas imagináveis, como Eduard na Alemanha, no mínimo é curioso. Depois que adaptaram o que tinha disponível, tiveram total liberdade criativa de tomar rumos na história, ter novos personagens, quem morre ou sobrevive. As partes exclusivas dessa versão, muitas são interessantes, desde as aberturas a universos diferentes. Uma das partes mais interessantes dessa versão é sobre a Água Vermelha. Tem dois irmãos alquimistas que se passam pelos irmãos Elric. Estavam sendo controlados a herdar o processo de fabricação dessa água vermelha do pai deles. Essa água é uma espécie de pedra filosofal fraca, uma cópia. A cristalização dessa água para uma pedra vermelha funciona em uma mulher gestante tomar a água vermelha. Assim se cristalizava na placenta. E claro, ela e o bebê morriam no processo. É até meio perturbador, mas claro, se pensar, ainda é longe de uma pedra filosofal original, que sacrificam até países para criá-las. Mas mesmo assim, aqui tem bastante coisa perturbadora, como Tucker, o pai da Nina, continuar vivo e ele mesmo se tornar uma quimera, ou o episódio do Bel e o açougueiro, tentando matar o Eduard e a Winnie, e até mesmo a origem dos homúnculos dessa versão, que se dá uma transmutação humana mal sucedida. Sim, quando tentam reviver alguém e dá errado, aquele ser que vem na transmutação vira um homúnculo. É exatamente como o filho da Izumi, que ela tentou reviver. Ou até a própria mãe dos irmãos Elric, que aqui é um homúnculo. E até que ela ficou bem com a skin de luxúria. Os homúnculos têm uma fraqueza, que seria partes do corpo original deles, de antes de virarem homúnculos. Como o Kim Bradley, que guarda o crânio de antes de ser um homúnculo em sua casa. Literalmente, ele usa a fraqueza dele como um troféu, e é derrotado ao final do anime exatamente por isso. E também a Trisha, que desenterra uma parte dela no seu túmulo para derrotá-la. Mas além disso, temos muitos personagens originais daqui, como a Lyra, que parecia uma personagem só pra ser um filler, mas tem a sua importância. Tem a Ladra Siren, a mulher gato de Fullmetal Alchemist. Tem o Ira dessa versão, que é o próprio filho da Izumi. E até a Dante, a vilã principal da série. Essa senhora que já tem mais de 400 anos. Ela busca a imortalidade com a pedra filosofal que ela tá criando. E assim como Hohenhai, que também viveu esse tempo dela, que já até morreu e foi trazido por ela mesma, mas esse tempo tá decompondo eles, e por isso que ela quer a imortalidade. Ela toma o corpo da Lyra pra ela, e fica com a aparência jovem novamente. Ela também quer o corpo da Rose, que aqui não é uma personagem que só fica no início. Acontece que tem muitos personagens que foram bem aproveitados. Claro, eu ainda prefiro o fechamento de personagens em Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mas durante a história, teve personagens que participaram bem mais da história, como Alex Armstrong, ou a própria Rose. Até a Luxúria, que tem passado, tem drama, até ajuda o Eduard em certa parte.
Claro, também tem personagens mal aproveitados, como Roy Mustang, apesar de ter uma luta com o Kim Bradley, que foi até bacana, mas faltou ele na história. Faltou fazer homúnculo de churrasco para ter a vingança do Hughes. Mas de longe o que eu acho mais interessante nessa versão é a Porta da Verdade ser um portal que liga dois mundos. Faz sentido por ser uma porta, né? E esse mundo do outro lado da porta é o que se equivale ao nosso mundo. Existe todo um drama de como Edward acaba vindo parar nesse lugar, como ele ser morto pelo Inveja, e na verdade o Inveja é um meio-irmão dos irmãos Elric, filho da Dante com Hohenheim. Ele escondia sua aparência de cabelos loiro. Inveja foi rejeitado pelo Hohenheim depois que ele virou o homúnculo, e por isso ele mata o Edward. E aqui já estava muito melancólico o anime, e o Alphonse que se tornou uma pedra filosofal pelas mãos do Scar, antes dele acabar morrendo, aqui ele usa o poder para trazer o Edward de volta. Porém, o Alphonse desaparece. Edward novamente repete o processo e traz o seu irmão. Porém, ele vai parar exatamente no nosso mundo, em um período do final da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1921, com inflações após a guerra acabar, e nessa dimensão também está o Hohenheim, e Edward quer estudar sobre máquinas, mais precisamente sobre foguetes, atrás de alguma forma de voltar para casa. É interessante que nesse mundo também existem personagens do universo original que o Edward veio, como Kim Bradley ou Hughes. É incrível que isso deixa a gente bastante curioso a ver mais da caminhada do Edward nesse mundo. Porém, o anime de 2003 infelizmente acaba em aberto, com o Edward estendendo a mão para o Alphonse, que estava no universo original de Fullmetal Alchemist, onde ele voltou ao seu corpo ainda criança, com as memórias de quando teve em uma armadura perdidas. Ou seja, ele não sabe de nada que viveu nesse período em que acompanhamos o anime. Mas mesmo assim ele quer reencontrar o Edward. Muito se falou nessa época de uma temporada nova, o que seria interessante, mas foi feito apenas um filme, contando o restante da história, o que também é decepcionante, porque tinham bastante coisa a se explorar. Claro, o filme não deixa de ter coisas interessantes, mas poderia ir além. Em um universo com uma Alemanha tentando se fortalecer para eventualmente uma nova guerra, que seria a Segunda Guerra Mundial, querem abrir o portal para o mundo original de Fullmetal Alchemist, até que abrem usando uma forma de alquimia entre as dimensões. E esse filme acaba com os irmãos Elric impedindo a tentativa de destruição do mundo deles, e ficam presos no nosso mundo, os dois, e fecham esse ciclo. Ainda dava para continuar. Queria ver aonde o estudo do Edward de foguetes iria dar, e também uma Segunda Guerra Mundial prestes a explodir, mas fato é que deu fechamento para a maioria dos personagens, e isso é um final. Mas é triste pensar que a Willy ficou sozinha no universo original de Fullmetal Alchemist. Edward poderia ter levado ela, mas com o mangá de Fullmetal Alchemist tendo uma outra história e já se popularizando, é fato que a próxima adaptação de Fullmetal Alchemist seria sobre o mangá. E para fechar as coisas interessantes dessa versão, queria citar uma ova sobre o futuro do Edward, onde temos crianças parecidas com o Edward, o Alphonse e a Willy brincando, mais crianças jogando Yu-Gi-Oh! E sempre fazendo esse paralelo a personagens da trama. As crianças até brincam de fazer alquimia, chegando a uma casa onde chamam seu tataravô para dar parabéns pelo seu aniversário, e temos um deslumbre dessa pessoa, que seria Edward com barba. Até parecia um pouco com o Hohenheim, mas não dá pra ver muito. E acaba com a frase de que em 2005 ele teria completado 100 anos em algum lugar desse mundo. E então esse foi o fechamento. Tem coisas que Fullmetal Alchemist clássico soube explorar, mas algumas tinham alguns erros. Mas o anime não deixou de ser interessante. A prova disso é que dá pra fazer um vídeo só falando de coisas interessantes. Mas também não deixa de dar trabalho fazer um vídeo sobre isso. E então, obrigado por assistir. Se puder deixar um like, se inscrever e algum comentário sobre algo interessante que eu posso ter esquecido. Tem as aberturas, né? Muito da hora dessa versão. Mas qual a versão de Fullmetal Alchemist que não tem abertura legal?
Também tem alguns círculos de transmutação que são interessantes, os símbolos que tem neles. Mas enfim, né? Se tiver algo a mais, comenta. E até o próximo vídeo. Valeu!